Boa noite, Boa noite, Ricardo. professor Wallace. E Tudo aí, bem com o senhor? tudo em paz, e você? Tudo bem também, a graça de Deus. Professor, é uma honra, estava falando aqui agora há pouco, né, enquanto a gente aguarda o pessoal chegando aí, estava falando aqui o quanto o canal Ciência da Meditação tem a honra de poder receber, especificamente na minha pessoa, que sou um estudioso desse tema, da meditação da física quântica, e muito assisti suas, desde uns 5, 6 anos atrás, muitos assisti as suas palestras ao vivo no YouTube. Tem um livro, inclusive, que comprei, tive a oportunidade de Sempre conhecê-lo em um dos eventos. Então é uma honra imensa ter a especial. sua presença aqui para a gente falar sobre esses assuntos. É um imenso prazer, Ricardo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Professor, queria que eu já fiz uma breve explanação sobre o teu trabalho, sobre tu, mas foi bem breve. Eu queria que tu falasse um pouquinho, se possível, de maneira rápida, assim, só para dar uma chegada aqui, contextualizar para o pessoal que está chegando aí, quem é o professor Wallace Lima. Bom, Ricardo, eu sou sertanejo, né? Sou do sertão do Pajeú, na cidade chamada Serra Talhada, a 400 Conheço. aproximadamente aqui de Recife, né? Eu moro em Recife desde 1975, então me considero um pouco recifense. Eu tive muita resistência quando cheguei aqui. Você chega de uma cidade pequena, com aquele calor humano, aquele afeto, né? Eu tive muita dificuldade de conviver de início. Fui me adaptando, né? E hoje eu também adotei Recife como uma cidade do meu coração, né? Eu tive problemas de saúde, problemas respiratórios, né? Preponderantemente, sistema imune frágil, né? E aí eu tive problemas de saúde durante toda a minha infância, tinha febres altas, aquela coisa inflamada, né? Enfim, aos 10 anos eu vim para Recife só para fazer uma cirurgia de amígdalas, tirei as amígdalas, na esperança que meus problemas iam ser resolvidos, que era o meu padrinho era médico, ele disse, olha, quando você fazer 10 anos você vai tirar essas amígdalas e vai estar resolvendo seus problemas. Nossa, eu fui para o hospital assim muito feliz da vida, achando que tudo ia se resolver. E o que aconteceu é que eu passei a ter outros problemas de saúde que eu não tinha, né? Então eu tive, nos meus primeiros 20 anos, 20 e poucos anos aí, eu tive uma luta ferrenha, assim, com dependência de medicamentos químicos, essa coisa toda, tomando antibióticos, até corticoides eu tomei, né? Muito tésticos, inflamatórios. E aí a virada acontece quando eu descobri a homeopatia. Aí comecei a ter resultados muito rápidos, né? Ao contrário do que se diz, a homeopatia, tudo uma certa ignorância do que é, né? Isso me levou a entender o que era a homeopatia, né? Então foi aí que eu cheguei na física moderna, né? Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas eu tive um grande dilema antes de fazer o vestibular, se eu fazia física ou se eu fazia engenharia, porque eu tinha uma paixão pela física. Aí depois que eu descobri a física moderna, né, eu fiquei muito encantado com a astrofísica também, eu fiquei muito encantado com tudo isso, era um universo assim, muito fascinante. Né? E aí quando eu descobri a homeopatia e fui ler os livros para entender como é que aquilo funcionava, e percebi essa relação com a física, então isso me puxou de volta para esse campo, né? Tanto que eu deixei a engenharia, fui ensinar física, eu sou educador, passei mais de 20 anos também como educador de física, e mergulhei como autodidata nesse caminho, né? Eu ensinava no ensino médio, pré-vestibular, e nessa época, logo que eu comecei, não tinha física quântica no programa, né? E aí eu comecei a dar umas aulas de física quântica sem ter no programa, né? Já trazendo esse lado do autoconhecimento, né, pautado. E aí eu percebi que os alunos, os olhinhos brilhavam, assim, a curiosidade, né? Então foi exatamente onde eu fui migrando para esse caminho. Em 2005 eu fiz o meu primeiro workshop, né, o Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência. E aí onde eu faço esse entrelaçamento entre a ciência e a espiritualidade, né? Eu tenho uma busca espiritual muito intensa também,
que começou com a leitura da Bíblia aos 13 anos, e aí eu fui me enveredando, buscando, através do autoconhecimento, querer conhecer várias fontes, né? Tanto do ponto de vista da ciência como da espiritualidade. Então, eu tive prática do budismo tibetano, conheci de perto o taoísmo, o zen budismo, o hermetismo, então o xamanismo, então tudo isso me interessa muito, né? A sabedoria tolteca lá do México também, enfim. E aí eu sempre busquei o conhecimento espiritual, no sentido de me aprimorar como ser humano, né? Estive na Índia também 2 vezes, né? Fiz curso de psicologia transpessoal, lá onde o Dalai Lama mora, lá em Dharamsala, né? Com a abordagem budista. Depois eu voltei para estudar Ayurveda, né? Também ciência. Acredito que é o sistema médico mais antigo da humanidade. E a minha questão é que, como eu consegui sair da dependência química dos medicamentos, né? Eu fiquei muito encantado com aquilo. Eu digo, caramba, eu passei esse tempo todo aí tomando remédio, deteriorando minha saúde, e existem caminhos que você não precisa agredir seu corpo, e existem caminhos ligados ao autoconhecimento. Então eu fui procurando entrar nesses sistemas. Depois conheci as constelações familiares também. Nesse livro que você leu aí, tem uma parte do livro que eu falo das constelações familiares. Já em 2008 eu lancei, eu já estava escrevendo sobre constelação, né? Então todo esse universo que leva ao autoconhecimento e à autocura, porque a minha questão é que eu queria, né, como eu consegui sair dos medicamentos químicos, eu queria cientificamente comprovar que nós podemos viver sem essa dependência química e utilizar isso esporadicamente, numa situação emergencial, mas não assim como as pessoas usam, e como eu usei durante muito tempo, né? Assim, como recurso único, e não perceber que o sintoma da doença, ele traz um chamado para olharmos para nós mesmos, né? Então, meu movimento foi por aí, né? Então, daí eu fui conhecer a neurociência, a epigenética, a psicologia positiva, a psiconeuroimunologia, tudo que ligava mente e corpo. Eu queria saber os mecanismos, né? Como é que eu poderia desconstruir os programas da doença, né? E fazer isso sempre de maneira natural. Então, fui conhecendo, eu fiz várias formações na área de terapias, né? Holística, de Reiki, frequência de luz, cura reconectiva, PNL, dei curso até dentro de curso de PNL, trazendo a base da física quântica. Então, tive várias práticas, usei tecnologias de biofeedback também, fiz muitos atendimentos terapêuticos, né? Então, isso me trouxe uma bagagem grande. Depois, eu comecei a organizar grandes eventos internacionais, a partir de 2009, com o intuito de trazer esse conhecimento. Então, em 2009, eu organizei o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida. Essa palavra saúde quântica, ela não existia. Foi uma palavra que eu trouxe para o Brasil, né? As pessoas me perguntam, mas o que é isso? De que é a saúde que olha para o ser humano, né? Olha para a saúde de fato, né? Olha para a saúde de fato e não para a doença. Então eu busquei esse intercâmbio com muitos cientistas, troquei muitas informações, né? Aprendi muito com eles. Essa troca foi muito rica, porque foram 5 simpósios que eu organizei, era bianual, e cada um a gente lançava um livro, que era Pontos de Mutação na Saúde. Então, todos os livros eram um artigo meu e de todos os participantes. Então, eu tive uma troca muito rica de aprendizado com várias pessoas de várias partes do mundo, né? Grandes celebridades, né? E tive a honra de, na última semana, uma das pessoas que eu admiro muito, terminei que eu participei, fiz uma entrevista com ele na semana passada, que ainda vai ao ar, que é o Dr. Joe Dispenza, né? Que é um grande neurocientista. Estou muito ansioso, inclusive, para ver essa entrevista, professor. Olha, a gente está na fase de tradução, né, e legendagem. Então, eu estou acreditando, a nossa equipe vai concluir nessa sexta-feira, a gente vai passar para a equipe dele para fazer uma revisão da nossa tradução, né? E aí eles nos devolvem, a gente vai estar concluindo a edição. Eu estou prevendo, viu, Ricardo, na outra quinta, né, na quinta da próxima semana, mas eu te confirmo. A gente vai fazer, mas assim, ficou um conteúdo magnífico. O Dr. Joe Dispenza é uma pessoa brilhante, né? E eu fiz umas perguntas, né? Como eu conheço bem o trabalho dele, já li todos os livros dele, então eu procurei fazer umas perguntas para que ele pudesse explorar o conhecimento e trazer
isso, né, para algumas pessoas que não conhecem em primeira mão. Então realmente vai ser um conteúdo maravilhoso. Mas eu falo isso para você. Então isso tudo terminou que eu tive essa possibilidade, essa oportunidade, né, grato de ter tido acesso a muitos conhecimentos, né, e meu trabalho hoje tem sido levar isso para as pessoas também, né, e a meditação, desde 2000, um pouco antes de 2000, eu conheci, eu estava nessa busca por autoconhecimento, quando eu estava, a meditação foi uma procura mesmo, assim, intencional minha, de eu quero aprender a meditar, eu quero saber meditar. Então eu comecei inicialmente com uma amiga minha, que fazia uns trabalhos aqui em Recife, né, e depois eu conheci o Lama Padmasambhava, que é um lama da tradição budista, do budismo tibetano, né, ele é brasileiro, mas é uma pessoa muito querida, é físico quântico, ele ensinou física quântica durante 25 anos, nós ficamos amigos, e ele foi um mestre para mim, assim, né? Então, eu participei de muitos retiros com ele, li seus livros, até hoje nós intercambiamos, ano passado eu estive com ele, estivemos conversando sobre a nova conjuntura, né, que nós estamos vivendo, e isso me impulsionou, né, aí a meditação abriu um outro campo para mim. Eu diria que, como eu disse, eu sou uma pessoa antes e depois da meditação, né? Porque aí eu passei a ter prática de meditação diariamente, hoje eu medito diariamente, né? E isso realmente é algo assim que eu considero uma das tecnologias mais simples e avançadas de autoconhecimento e de autocura que nós temos meditação, né? Então, eu sempre nos meus cursos eu tenho meditações guiadas, eu tenho CDs de meditações guiadas, mas assim, é um carro-chefe de todo trabalho que eu faço, é meditação, né? Então, até mesmo nas minhas palestras, às vezes eu faço uma meditação ali durante a palestra, enfim, então eu considero realmente um recurso extraordinário, né? E você está de parabéns por estar contribuindo para divulgar uma prática tão milenar, tão importante num momento que, como esse sempre foi importante, né? É muito tempo, nesses momentos atuais de muita angústia, né? Isso é um recurso muito poderoso também para as pessoas que estão aí angustiadas, né? Com toda essa situação que a gente está vivendo. Então, a meditação passa a ser algo assim altamente recomendável. Não tem nenhuma contraindicação para qualquer pessoa, toda a faixa de idade. Quando eu estive na Índia, a segunda vez quando eu fui lá fazer o curso da Ayurveda, o curso era numa escola, né? Do Dr. Pranab Chauhan, e tinha uma escola infantil lá também, né? E aí a gente acordava muito cedo, começava cedinho a aula, e a gente pegava as crianças, né? Todo dia as crianças, elas cantavam mantras e meditavam, antes de ir para a sala de aula, né? Eu achei aquilo muito legal. Digo, já saíram na frente, né? Começa a meditar e cantar mantra logo cedo ali, né? Antes de entrar em sala de aula. Isso é uma coisa magnífica, que é um sonho meu, assim, que a gente possa levar práticas como a meditação para a sala de aula, né? Para os educadores, para os professores também. Há muito estresse no meio dos professores, muito adoecimento. Como eu convivi nesse meio, eu sei o quanto é. Então é uma prática que seria assim fundamental para os professores sobre. Que história bonita, que história bacana, professor. Uma coisa interessante, assim, que enquanto tu falava, que a gente estava falando um pouco, o que é que as pessoas que estão na busca pelo autoconhecimento têm algo em comum. Outra coisa que eu percebo assim também, é que geralmente a cura que a pessoa encontra, especialmente dentro das terapias, quando vê isso, começa de uma certa forma também a aplicar, para mostrar para outras pessoas, né? Um exemplo disso é o teu novo projeto, o novo salto quântico, que é uma forma justamente, talvez, a maneira como tu quebrou esses paradigmas internos, essas crenças limitantes, entendeu o processo e resolveu multiplicar, passar adiante, né? O novo salto quântico, se quiser, a gente pode falar um pouquinho mais para frente daqui a pouco desse seu projeto, Alice, também. Legal. Professor, então, tu já deu uma iniciada, uma pincelada assim, falando um pouco da relação da meditação na tua vida. Se a gente conseguisse, claro que tudo não é tão simples assim, mas para que a gente pudesse compreender de uma forma mais fácil, como é que a gente pode relacionar essas duas ciências, a física quântica e a meditação? Isso
tem a ver um pouco com o meu trabalho, né? Eu tenho buscado fazer essa interface entre ciência e espiritualidade, né? A meditação, quando nós estamos num estado meditativo, né, nós conseguimos exatamente diminuir um efeito de imediato quando a gente entra no estado de meditação, diminuir a frequência das ondas cerebrais, né? Então, uma pessoa que está estressada, está acelerado, né, que chega aí para 30 Hz, e a pessoa está como um trem fora dos trilhos, né? Quando a gente está com a mente muito acelerada, com muita preocupação, a gente praticamente fica refém do chamado cérebro sobrevivente, onde nós somos atraídos para nos conectarmos às nossas piores experiências. Então, a gente fica lembrando, vem o medo, vem até mesmo o pânico, né? Então, o chamado livre-arbítrio nesse estado aí praticamente não existe. Então, quem está nos ouvindo aqui, se já passou por uma situação de estresse muito grande, de muita preocupação, de muito sofrimento, então a pessoa fica ali e só consegue pensar em coisas negativas. Então, o primeiro efeito da meditação é trazer esse estado das ondas cerebrais, deslocar das ondas beta, e aí você tem as ondas beta média, as ondas betas mais baixas, né, que já é bem mais saudável, o estado de vigília, né? E aí você vai baixando mais, você chega nas ondas alfa, né? E aí você já está nesse domínio do subconsciente. Porque o que é comum ao cérebro quando ele está nas ondas beta, principalmente nesse terceiro estado das ondas beta, ele fica simulando aquilo que não deu certo na nossa vida, né? Então, as situações traumáticas, as decepções, né? Então, tudo que a gente viveu e que gerou algum tipo de ameaça, isso termina sendo prioridade, porque é aquela coisa, a sobrevivência é o mais importante. E aí você fica, é como se você ficasse ativando esses sentimentos, aí lá vem pensamentos, você fica prisioneiro, né? Então a pessoa fica ali numa situação auto-obsessiva, né? Ou seja, ela não tem controle sobre os seus pensamentos, e aí ela está na expectativa de que alguma coisa ruim possa acontecer, né? Ou seja, o mundo exterior, ele passa a governar o mundo interior, né? O mundo exterior, ele fosse mais importante, que o mundo exterior, ele é ameaçador, né? Quando nós transitamos desse estado da ameaça do mundo exterior e mergulhamos no mundo interior, nós começamos a perceber que o mundo fora muda. Quando eu chego num lugar, né, onde eu consigo ficar presente, ou seja, quando eu não estou ali remoendo o meu passado, o meu sofrimento, enfim, as situações que eu vivi que me gerou alguma dor, né, consciente ou subconsciente, ou até mesmo inconsciente, então nós começamos a perceber que esse estado muda. Então, às vezes eu faço meditações nas minhas aulas, meditações que não são nem muito longas, 5 minutos, 6 minutos, e as pessoas sentem uma mudança de padrão. A pessoa diz, só eu senti paz, eu senti isso, senti aquilo. Tem pessoa que passa até uma dor de cabeça, toma. Então a pessoa percebe que a mudança interior dela, ela reflete diretamente no mundo exterior. E aí a gente vai começar a perceber que o nosso mundo interior, ele é a realidade primordial, né? Ou seja, nós precisamos olhar para esse mundo, é aí onde nós vamos encontrar a nossa paz, é aí onde a gente vai encontrar também a possibilidade, as novas possibilidades, né? Porque quando nós estamos nesse ambiente de estresse, nós estamos preponderantemente olhando, né, para o problema, né? Porque quanto mais você olha para o problema, mais a mente traz mais problema, né? E aí você, nesse estado, né, você está no estado onde a sua frequência cerebral diminui, e você pode elevar a frequência dos seus sentimentos, né? Porque é o contrário, no caso dos sentimentos, os sentimentos de baixa frequência são os mais densos, né? Raiva, né? A ira, o medo, né? A vergonha, a apatia. Então, são exatamente esses sentimentos que são onde você muito matéria, né? Então você não tem flexibilidade, aquela rigidez
né? Você tem uma voz dentro de si, que na psicologia positiva é um sabotador principal, que é o crítico, né? Tem uma visão autocrítica muito forte, autopunitiva, né? Muito rigorosa, consigo, com os outros também, né? Então, isso leva a um nível de tensão. Então, a pessoa que está nesse estado, quando a gente está nesse estado de muita pressão, né? Muita raiva, ressentimento, então você também está com os músculos tensos, né? Porque isso traz estresse, né? Traz estresse, o estresse é uma situação que você está pronto para brigar, para correr, para fazer alguma coisa, né? Ou seja, você está ali sob pressão, né? Então, e nesse estado, né? Quando a gente entra nesse lugar aí, quanticamente seria o que a gente chama do vazio quântico, né? O vazio quântico é um vazio bem diferente da ideia de vazio, né? A gente imagina o vazio, alguma coisa que não tem nada. Lá, na verdade, o vazio quântico é onde tem tudo. A física quântica é a física das possibilidades, né? Então, aí você pode olhar nesse lugar, nesse espaço vazio, que é o estado de presença, você pode, de repente, reconfigurar o software, né? Então, hoje mesmo à tarde, eu estou escrevendo o meu 10º livro, Ricardo, não sei se você está sabendo, eu estou escrevendo um livro novo, né? Esses dias eu estou, assim, intensivo, que eu tenho que entregar dia 10 de novembro os originais. Então eu estou terminando o 2º capítulo. O livro está todo na minha cabeça, né? Estou fazendo o download dele, estou fazendo o download dos arquivos, né? E eu escrevo a moda antiga, né? Então o livro meu é todo assim, é todo na mão, né? Eu não gosto de ficar em computador. Então eu escrevo na mão mesmo, né? Eu gosto de escrever na mão. E aí eu estava ali num determinado momento e me veio uma memória, né? Me veio uma memória de uma situação e um sabotador interno. Eu digo, caramba, de onde é que está vindo isso, né? Então, quando nós estamos mais presentes, nós conseguimos observar a mente operando, entendeu? A mente operando. Então, de vez em quando acontece isso comigo. Tem coisa que eu digo, mas onde é que está vindo isso? Qual é a fonte dessa história, né? E aí eu posso, ali no estado, porque eu estou muito focado, né? Quando eu estou escrevendo, eu estou num estado meio meditativo, né? Porque eu estou muito focado ali, estou centrado ali, né? Só estou trabalhando, focado o tempo todo na construção de um conteúdo, né? Então eu estou com a mente muito presente, né? Então, nesse estado, nós começamos a perceber os conteúdos subconscientes e nós podemos trabalhá-los, né? Então, a meditação, o Dr. Joe Dispenza fala muito que a meditação é você se tornar familiar, é você se familiarizar com você mesmo. Quem é você na sua essência? Porque às vezes a gente fala que é uma coisa, mas a gente às vezes desconhece conteúdos internos que nós temos, que vivenciamos alguma situação na infância, alguma coisa que nós não processamos bem, né? Como nós estamos todos em busca de um estado de evolução, de aperfeiçoamento, aquilo que gerou um sofrimento é o tipo de conteúdo que ele precisa ser curado, né? Então ele vai emergir, e esses estados que nós estamos focados, né, com as ondas cerebrais mais baixas, ele é muito favorável. Nós acessamos o vazio quântico, né? Esse campo das possibilidades. Então, sua criatividade aumenta, né? Então, muitos insights acontecem. Você, ao mesmo tempo, tem uma coisa também que é comum acontecer comigo quando eu estou num processo criativo, são sincronicidades acontecem, porque eu estou muito focado naquele programa, eu estou mandando sinal para o universo inteiro, né? Então, de vez em quando eu chego, eu me sento assim, eu boto uma série de livros que eu li ou que eu estou lendo, que fazem parte do contexto. De vez em quando eu pego um livro daquele ali, entendeu? Estou escrevendo sobre um tema, pego o livro, eu reviso os meus próprios coisas que eu escrevi há tempos atrás, né? Eu tenho muitas frases que eu escrevo, então de repente eu vou lá, cato uma frase daquela ali, encaixa direitinho, né? Então tem no meu livro tem muita coisa que eu encaixo de coisas que eu já fiz,
entendeu? Então, estou escrevendo ali, aí me vendo e digo, não, eu acho que eu já escrevi alguma coisa sobre isso aqui. Aí eu vou lá, nas memórias, cato e ali encaixa, entendeu? Você vai, vou fazendo uma coxa de retalho, daquele momento, né? Eu vou acessando essas possibilidades, né? Então, há uma relação muito grande entre a meditação e esse acessar desse campo, né? Porque nós estamos num estado vibracional, né? E esse estado vibracional, ele é espelhado, o universo, ele está o tempo todo nos contemplando, devolvendo para nós exatamente aquilo que a gente está vibrando, né? E isso tem muito a ver com os conhecimentos da física quântica, e é não local, né? Uma coisa assim, instantaneamente, as conexões, os emaranhamentos quânticos, de repente acontecem coisas assim incríveis, né? Então, eu acredito que a física moderna, não só a física quântica, mas a física relativística, ela veio trazer uma ferramenta científica de compreensão desses processos, né? Porque aí você vê, Jesus já falava que, e os grandes mestres de outras tradições também, né, que nos processos de cura, eles sempre diziam, não, mas foi sua fé que ele curou. Então, tem algo dentro de você, né, quando você tem uma confiança profunda, né, e aí, quanticamente, isso tem a ver com o que a gente chama do colapso da função de onda. Então, as coisas, elas existem enquanto possibilidades, né? Quando você está muito focado, sentimento aliado, né, uma intenção aliada com um sentimento, né? Então, né, a tendência é você manifestar isso. É aquilo que você acredita, né? Então, nós manifestamos na nossa vida aquilo que nós acreditamos, seja algo no nível consciente ou não. Entendi, professor, compreendi. Professor, antes da gente seguir aqui com um roteirozinho planejado aqui, inclusive as perguntas do pessoal que está aí, que está acompanhando, que quiser fazer alguma pergunta para o professor nesse sentido, pode ficar à vontade, que a gente vai tentando administrar o tempo aqui e responder. Professor, eu queria escutar a tua opinião a respeito da questão, por exemplo, da física quântica hoje. Felizmente, principalmente depois que muitos cientistas, pesquisadores, como Ahmed Goswami, Joe Dispenza, entre outros, você também, né, tá dando a cara a tapa mesmo para falar de forma científica e de uma certa forma trazer o que esses princípios, pelo menos filosoficamente e do ponto de vista prático, com os estudos de caso, com as observações, fala, está se expandindo muito. Isso é muito positivo nesse sentido. Ao mesmo tempo que a física quântica, os seus princípios, assim, ele ganha mais e mais pessoas se despertando para isso é inquestionável. Existe também a comunidade científica de céticos, assim, que está oferecendo uma certa resistência, talvez por diversos motivos, né? Mas que oferece uma resistência e tem uma certa crítica a respeito dessa relação. Queria saber, assim, como que tu, como pesquisador, como praticante, já há um tempo já vê essa discussão científica, filosófica. Olha, Ricardo, o Max Planck, ele falava que os novos paradigmas, eles se estruturavam através dos tempos. Normalmente, quando acontece alguma coisa nova, inicialmente ela é ridicularizada, né? Então, eu me lembro de eu ver a homeopatia sendo ridicularizada, a acupuntura sendo ridicularizada, chamada de coisa de charlatão, de coisa... Enfim, todas as terapias... A própria meditação. Oi? A própria meditação, exatamente. Então, e aí depois vem um momento que acontece das pessoas... Os médicos querem que a acupuntura seja só de médico, querem que a homeopatia seja só de médico, daqui a pouco vão querer que a meditação seja só de médico, né? Enfim, então isso é comum, né? A gente ainda tem uma ciência, a base da ciência materialista, ela é muito limitada, né? Porque ela não é ela na acessão na expressão da palavra não seria, a palavra ciência é como se fosse desvirtuada, né? Porque o verdadeiro cientista é a pessoa que está aberta para o novo. Ele fala daquilo que ele conhece.
O que acontece é que nós criamos um modelo científico materialista, né, mecanicista, né, que as pessoas são educadas de uma forma tão rígida. Veja que o médico é educado a não acreditar em cura. Você já pensou o que é isso? O cara é o profissional que está habilitado para ajudar as pessoas a se curarem. Ele não pode sequer falar na palavra cura. Então isso é um contrassenso, né? Agora, quando você vai entender a lógica da indústria farmacêutica, não é mesmo para curar, né? Então, ou seja, cura não existe porque as pessoas vão ficar sempre doentes, né? Então, se você ficar falando em cura, as pessoas vão dizer, mas por que eu não me curo, né? Então, mas é uma coisa louca isso, né? E como as pessoas são doutrinadas ao ponto de acreditarem numa barbaridade como essa, né? Felizmente, muitos médicos estão saindo dessa caixa. Então, o que acontece é que nós fomos educados dentro dessa cultura do negacionismo, ou seja, eu compreendo a realidade de uma forma, eu fui educado daquela forma, e aquela educação não me diz, olha, sempre que tiver algo novo, se abra para essa realidade. Investigue, pratique ela primeiro. Né? Não dê opinião sobre isso que você não conhece. Né? Não fale, não haja preconceituosamente. Então, o verdadeiro cientista é uma pessoa que está aberta a desmontar aquilo que ele sabe, né? A jogar no lixo aquilo que ele sabe. Mas não é assim que a ciência acadêmica materialista se desenvolveu. Então, as pessoas ficam apegadas àquele conhecimento obtuso, ultrapassado, né? E elas não arredam o pé, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E elas veem como ameaça tudo que está apontando para uma nova possibilidade, para expandir o seu olhar, elas se sentem ameaçadas, né? Então, Max Planck, ele chegou a dizer, os paradigmas mudam, não é porque a ciência, a comunidade científica se adequa à nova realidade, é porque essa geração de cientistas morre e uma nova geração mais aberta, com cabeça mais aberta, mais arejada, se abre para olhar para o mundo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que sempre aconteceu na história, né? Sempre aconteceu na história. O que eu percebi, Ricardo, logo que eu comecei a trabalhar nessa área, é que muitas pessoas que trabalhavam com as medicinas naturais, com as práticas holísticas, elas não tinham conhecimento científico. Então, você perguntava assim, mas como é que funciona o floral? Como é que a homeopatia funciona? Como é que é a acupuntura? A pessoa não sabe responder. Agora, veja, é uma coisa interessante, porque ninguém pergunta a um médico alopata assim, mas como é que funciona esse antibiótico? Como é que funciona esse corticoide? Como é que acontece? Ninguém pergunta, mas se você trouxer uma coisa saudável, né, uma coisa que não agrida o seu corpo, você vê como é uma loucura isso, né? Você compra veneno em qualquer lugar, né? Você vai comprar agrotóxico, você compra sem nota, sem coisa, né? Mas você comprar um produto orgânico, para você certificar um produto orgânico é um negócio complicado no Brasil, é caro, entendeu? Então aquilo que é saudável é tudo, os trâmites legais é tudo complicado e as pessoas tendem a desconfiar porque foi esse modelo mental que foi acreditado, né? Desacreditar no que é natural, desacreditar, ou seja, foi criado um processo de desconexão brutal, né? Então, o que é mais comum, né, é exatamente as pessoas estarem falando daquilo que elas não sabem. Agora, o que eu procurei fazer, que eu percebi essa lacuna, quando eu fui organizar o Simpósio Internacional de Saúde e Qualidade de Vida, e eu convidei vários cientistas do Brasil e do mundo, então eu tinha esse interesse de trazer a base científica para o debate, entendeu? Porque eu percebi que havia essa lacuna. Então, meu trabalho sempre foi muito embasado cientificamente. Então, eu nunca tive grandes problemas, assim. Claro que tive alguns, mas não tive grandes problemas, porque o meu trabalho tem muita base, tem muito embasamento científico. Você pegar você vai ver aí, né, muitas citações que eu faço, todas as... Com certeza. Né? Então, mas mesmo você fazendo isso, vai ter aquela pessoa que não quer nem saber, ela está lá para negar as coisas, né? Então, eu simplesmente não, né, eu não levo muito a sério, né, porque eu entendo que o verdadeiro cientista, tá, é a pessoa que está aberta a falar com a pessoa que pensa completamente diferente dela, entendeu? Então, eu estou sempre muito aberto ao diálogo, eu digo, tá bom, então vamos conversar, me fale das suas ideias, né? E aí, quando a pessoa está nesse campo do negacionismo, ela não está querendo diálogo, ela está querendo negar, ela está querendo dizer, olha, a minha forma de ver o mundo é melhor do que a sua, né?
Então é uma disputa de egos, né? Então isso não interessa, né? Eu prezo pela verdadeira ciência, que é a pessoa ser um cientista, sobretudo, dela mesma. Então vai lá, veja no seu corpo, né? Veja e fale da sua experiência, né? Porque senão é só sistema de crença, é um debate de sistemas de crença, e isso aí não leva a nada, a meu ver. Entendido, professor, compreendido. Dentro dos experimentos, das experiências, né, realizadas na física quântica lá dos anos 50, dos anos 30, não lembro exatamente a época, o experimento da fenda dupla, né, ali é onde principalmente assim a gente pode trazer as primeiras evidências assim mais reais de que existe de fato algo extrafísico, de que seria uma consciência, de que seria um espírito, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, que de uma certa forma colocou em xeque, né, as bases científicas mesmo do materialismo com a experiência do observador. Eu consigo ver dentro dessa relação, professor, um vínculo muito forte com a meditação, uma vez que a maioria das práticas meditativas utiliza muito como princípio essa sabedoria da observação, porque quando você observa, né, observa sem julgamento, observa as sensações, observa os pensamentos, presta atenção na respiração de forma a não julgar, de alguma forma você está desenvolvendo essa habilidade de começar a alterar, a mudar a realidade. Aí nesse sentido, dessa relação das experiências da fenda dupla com a experiência do observador, é possível hoje a gente afirmar que o pensamento positivo ele tem um impacto na nossa saúde, na nossa vida? Sim, com certeza, né? No entanto, é importante trazer algo mais para isso aí, né? Porque tem pessoas que me procuram falando que estão pensando positivamente, mas as coisas não acontecem na vida dela, né? E hoje, inclusive nessa trabalho que eu fiz agora recentemente, que eu estou dando um novo curso, que é a mentoria Novo Salto Quântico, eu estou trazendo esse elemento da importância mais crucial de olhar para o sentimento. Porque o sentimento, as emoções, elas neurologicamente, elas são o produto químico final das nossas experiências, né? Então, à medida que nós temos experiências e que nós nos desapontamos, nós sofremos, nós interpretamos alguma coisa, neurologicamente não faz diferença de você imaginar algo e você vivenciar. Então, se você imaginar que alguma coisa ruim está acontecendo com você, o seu corpo vai reagir como se aquilo estivesse acontecendo mesmo, né? E aí, à medida que você vai tendo esse pensamento, você cria memórias, tanto neurais, né, que são essas células nervosas, né, que criam ali conexões sequenciais que geram essas memórias, né? E você gera também memória celular, porque tem uma química que é liberada, né, as moléculas da emoção, que elas se conectam nos receptores celulares, e aquilo que você viveu visceralmente, profundamente, com uma experiência emocional muito intensa, né, e que você repetiu, você criou um hábito, às vezes um hábito de ser uma pessoa feliz, às vezes um hábito de ser uma pessoa fracassada, de ser um hábito de ser uma pessoa medrosa, né? Então todos nós temos temos experiências, né? Se a gente for olhar para a nossa vida, nós temos experiências que nos marcaram, né? Então, o que acontece é que o pensamento positivo só, ele não vai resolver a questão, ele é importante, tá? Mas ele precisa ter uma intensidade tal que ele se sobreponha às memórias, aos sentimentos passados, entendeu? Aí onde a gente precisa olhar para esses sentimentos e desarmá-los, ou seja, eu tenho praticado a técnica do deixa ir, baseado no trabalho de David Hawkins, né, que eu fiz nas adaptações, que é exatamente você olhar para esses sentimentos, para esses conteúdos emocionais, né, das experiências passadas, e não nutri-los, né, não nutri-los. Isso é um exercício, viu? Porque você olhar sem reagir, olhar sem resistir, né, sem fazer pergunta,
É só olhar, é olhar para esvaziar, é olhar para dizer, ok, você está presente aí, ok, né? E aí simplesmente não entrar em nenhum questionamento, né? Então, com isso, você tende a esvaziar a sequência de pensamentos que normalmente é desencadeada quando a gente está nesse campo, né? Então, hoje, como eu falei para você, veio uma memória de uma situação que eu disse, caramba, e aí o que foi que eu fiz? Eu parei para olhar para isso. Eu parei para deixar ir esse sentimento, né? Ou seja, porque se eu ficar resistindo, eu vou estar dando corda para ele. Se eu ficar fazendo pergunta, eu vou estar dando corda para ele. Se eu ficar querendo lembrar, mas quando é que aconteceu isso? Eu vou ficar dando corda para aquilo ali. Então você começa Pode desencadear uma cascata de emoções e pensamentos negativos. Uma cascada de pensamento negativo. Então é muito importante que o trabalhar essa base de dados, entendeu? Ou seja, entender que nós temos essa complexidade interna, porque senão o que é que acontece? Você pode ter um sentimento, né, tão forte, né, que se opõe a um pensamento negativo. Né? Se ele for mais forte do que o pensamento negativo, não vai acontecer nada. É pensar muito do que um pensamento positivo, perdão. Você vai estar pensando positivamente, mas você tem um banco de dados que está dizendo, não, isso é muito complicado, isso é arriscado, isso o seu pai já fez, não deu certo, não sei o quê. Então, nós temos que olhar para essa base de dados aí, né? E aí, tendo essa consciência, nós podemos liberar, né, e ter também a convicção de que é preciso você ter um pensamento muito, né, com muita intensidade, para você se sobrepor a toda essa base de dados que muitas vezes são os sabotadores, né? São os processos de sabotagem. A pessoa quer ir, mas aí diz, não, amanhã eu vou fazer isso. Aí chega amanhã, aí vem uma outra desculpa, né? Porque ela tem lá um banco de dados que está puxando. Então, peraí, olha, você sabe lá que isso vai dar certo, não sei o quê. E aí vem, né? Então é muito importante ter essa clareza, porque dentro desse processo, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É a história que a gente contou, né? É a história que a gente aprendeu e que muitas vezes está em regiões aí mais profundas do nosso ser, né? Então, mas à medida que nós nos abrimos para essa perspectiva, é muito comum que esses conteúdos subconscientes, eles venham, eles se apresentem para ser curados, entendeu? E aí onde a gente vai, né, fazendo essa lapidação, esse processo de lapidação, e aí o estado meditativo, ele ajuda, porque nesse estado meditativo você consegue ver clareza ali, né? Você consegue ver com clareza essa turma toda aí, né? E ver que você não é aquilo. Aquilo é uma história, né? Aquilo é uma memória, né? E você pode trazer um novo significado para ela também. Falando em visualizar, eu lembrei inclusive de um trecho do documentário Quem Somos Nós, exatamente do Joe Dispenza, que tu entrevistou, que vai ser exibido mais para frente, ele trazendo aquele entendimento tipo das pesquisas neurológicas, né, que o cérebro ele processa 400 bilhões de bits de informações por segundo, mas a gente tem acesso apenas a 2.000 delas, dando a ideia de que está acontecendo muita coisa por aqui que a gente não é capaz de dar conta, né? E aí, nesse sentido, já falando dessa coisa de tipo no cotidiano, de como a gente poderia, de uma certa forma, utilizar essa sabedoria quântica para que a gente vá colocando no nosso dia a dia. Uma delas tu já adiantou, que só o pensamento positivo, só ele por si só, não vai adiantar de imediato, porque já foi alimentado, retroalimentado muitas emoções na informação celular. Nesse sentido, nessa coisa da visualização, existem algumas dicas assim que a gente pode utilizar essa ferramenta da visualização para, de uma certa forma, tentar mudar a nossa realidade. Olha, é o foco nesses sentimentos e emoções, entendeu? Buscar exatamente, sempre que tiver um processo meditativo, perceber esses conteúdos que emergem. E podem emergir à medida que eu fui praticando mais meditação. Então, alguns hábitos eu fui mudando naturalmente, né? Alguns hábitos, porque estar presente para mim ficou sendo assim algo fundamental, entendeu? Então, eu deixei de beber, né? Eu bebia, né? Assim, socialmente, mas deixei de beber naturalmente, não foi por nada, não tenho um preconceito com quem bebe,
né? Mas, assim, de repente a bebida me tirava do estado de presença, né? Então, eu passei, ou seja, era um estado que, para mim, eu estava bem ali. Já estava muito bem, né? Então, isso foram alguns hábitos alimentares, né? Então, algumas coisas, porque a sua química corporal, ela muda também, né? Quando nós passamos a meditar com mais frequência, né? Você produz mais serotonina, né? Os hormônios do bem-estar, diminui esse hormônio de estresse, né? Então, o nosso cenário, ele começa a mudar, né? A gente passa a se interessar por outras coisas também, porque você, de repente, você estava... É como se a mente estava nublada, né? A pessoa tá... Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, assim, a pessoa ansiosa, a mente está nublada. É tanto pensamento, é tanta coisa, tanta antecipação do que vai acontecer, você fica ali com aquela confusão na cabeça, né? Aí, de repente, você pode olhar para os seus próprios pensamentos, né? Olhar para a realidade. Então, assim, o mundo muda, né? O mundo muda porque termina sendo essa projeção, né? Então, a meditação, a pessoa que se dispõe a investir em meditação é uma ferramenta muito poderosa de transformação, né? Então, por exemplo, eu passei a controlar a crise de ansiedade ou de alergias só meditando, só respirando, né? De rinites, essas coisas, só respirando, entendeu? Então, eu percebi que meu corpo ansioso, ele se desgovernava, entendeu? E aí, quando eu comecei a perceber a mudança de estado que a meditação me trazia, que eu poderia, né, exatamente ter uma relação comigo, né, digamos assim, a partir desse estado de presença eu poderia estar mais presente, ou seja, trazendo uma circunstância mais saudável para mim mesmo, entendeu? Então, assim, são coisas que, à medida que a gente vai praticando, então isso naturalmente vai desencadeando, né? Então, a realidade, ela vai tendo um novo contexto, você começa a ver as coisas, é aquilo ali que você falou, né? Ou seja, está acontecendo milhões de coisas, mas você só vê 2.000. É como se você, nesses estados, nós passemos a ver um pouco mais, entendeu? Começamos a abrir, né? Você começa a abrir a janela de possibilidades, começa a aumentar, né? Então você começa a olhar para outras coisas, né? E também fazer escolhas diferentes que tenham mais a ver com você, né? Porque nós temos uma tendência a ter comportamentos coletivos, comportar todo mundo para ser aquela coisa coletivamente ser igual. Então você tem mais autonomia. Quando eu comecei a falar desses assuntos, assim, eu não tinha quase com quem conversar, Ricardo. Hoje você tem internet, você botar física quântica, tem 300 milhões de coisas. Mas na época que eu comecei, que não tinha esse boom da internet, né? Então eu não tinha quase com quem eu dialogar, entendeu? Então tinha gente que achava que eu estava ficando maluco, entendeu? Então quando eu encontrava uma pessoa que se interessava para conversar comigo, era uma felicidade, assim. Quando tem uma pessoa curiosa, querendo entender o que era aquilo, e você mergulhado, fazendo as coisas, sua vida se transformando naquela vontade de compartilhar. Então, o meu trabalho, ele é uma expressão da minha própria transformação, né? Então, à medida que eu fui me transformando, então eu fiquei feliz de poder compartilhar isso com mais pessoas. Então, hoje eu tenho muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, né, que estão professores hoje também, estão no mercado de trabalho. Tenho pessoas que passaram por processo de transformação e de cura profundas. Não que eu cure ninguém, porque eu não prometo isso a ninguém, nem acho que ninguém cure ninguém. Eu trago conhecimento. Eu trago autoconhecimento que eu acessei. Então, qualquer pessoa pode acessar, né? É só a pessoa seguir o caminho, né? E se propor a agir. Uma delas é a meditação, né? Então, qualquer pessoa que comece a meditar regularmente, ela vai passar por um processo de transformação. Não tem como, isso é natural, entendeu? Então, isso acontece não é porque eu sou uma pessoa especial, não, eu sou uma pessoa comum, sou um ser humano normal, entendeu? Só que eu me dediquei a fazer aquilo que fazia diferença para mim, né? E passei também a ensinar. Então, quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, uma das coisas que eu mais digo para as pessoas, ó, se você quiser aprender rápido, vai ensinar. Ensina. Sempre que aprender alguma coisa, ensina, entendeu? Compartilha, né? Faz uma live, faz uma coisa, né? Faz uma história, fala das suas experiências. Então isso troca, conversa com pessoas, né? Afins, assim, como a gente está conversando agora, né?
Então isso é sempre Você falar que a gente ainda ativa o fluxo da dinâmica da prosperidade na nossa vida, né? Tá recebendo informação, de estar passando adiante, tá multiplicando, recebendo mais. Perfeito. Isso tem muito a ver com o fluxo da prosperidade. Muito bem lembrado isso aqui. Que a gente não está represando a energia. A gente recebe e a gente dá. E aí a gente, né? A gente dá, a gente recebe. Então era esse fluxo do receber e do retribuir, né? Então acho que isso realmente muito legal. E a gente passa a ficar a também se realizar com a realização das outras pessoas, né? Então isso também tem a ver com prosperidade. A gente ficar feliz com as pessoas crescendo, né? Então ficar feliz com as pessoas que a gente ensina fazendo até melhor do que a gente, porque aí significa que você ensinou bem, né? Se você ensina, a pessoa nunca aprende, significa que você é um mau professor. Há uma possibilidade de você ser um mau professor, né? Se a pessoa está fazendo muito bem, isso é maravilhoso, né? Então acho que isso também tem essa coisa do prosperar, que é você fazer com que essa energia circule, fazer com que mais pessoas possam também desfrutar da natureza humana. Isso é a questão da nossa própria natureza que a gente está aprendendo, e ficar mais tempo, né, nesse lugar do presente é algo extremamente favorável. Eu vi esses dias no teu feed de notícias, tu foi postou ali no momento que estava se preparando, né, que tinha recebido o convite para entrevistar o Joe Dispenza, e aí tu trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante e acho que tem a ver com isso aqui, de repente, para a gente fechar, o nosso tempo está quase acabando, professor, que foi essa coisa do o quanto você está envolvido com a sua missão, com o seu propósito, né, de estar buscando esses conhecimentos, e naturalmente a vida vem trazendo para ti as pessoas com quem tu se inspirava, como Amit Goswami, Joe Dispenza, entre outros cientistas aí, e naturalmente tu usou até a expressão, a caixa preta do universo, ela está aberta para todos, e quando a gente afina, direciona a nossa mente nessa direção, isso é algo que é perfeitamente possível a gente acessar. Então eu queria de repente que tu fechasse um pouco essa parte, assim, falando um pouco sobre isso, sobre o que a gente está atraindo para a nossa vida, de que forma a gente pode centrar mais o nosso coração para o nosso propósito de vida. Essa coisa da busca do propósito eu acho crucial, né? Então, e buscar compartilhar, sabe? Então eu possivelmente sou a pessoa que mais fala do trabalho do Dr. Joe Dispenza no Brasil. Não sei se tem alguém que fale tanto do trabalho, que conheça, né? Porque eu tive com ele 3 vezes, fiz curso com ele, e eu tenho toda a obra dele, né? Então, e eu sempre divulguei o trabalho dele espontaneamente, né? Espontaneamente. Isso terminou atraindo a atenção de pessoas do Brasil que tinham feito formação completa nos Estados Unidos e reconheceram a importância do meu trabalho, e como ele está querendo divulgar o trabalho dele aqui, terminou que eu fui a pessoa, né, que foi escolhida para fazer esse trabalho. Então isso é exatamente isso, né? Eu me coloquei a serviço de algo. Espontaneamente eu divulguei o trabalho da pessoa sem estar querendo nada em troca. A troca veio, o universo de repente veio, né? Isso termina que eu estou numa sintonia, né? Eu estou numa sintonia que eu me conecto. Eu posso me conectar a essas pessoas. Com o Amit Goswami foi assim também, com uma pessoa que eu tive contato muito próximo, né? Uma história longa. Então eu tive essa experiência, como eu falei, com o Amit Goswami e com vários cientistas, né? E como eu organizei vários grandes eventos, então para chegar até essas pessoas aconteceram, o próprio Masaru Emoto também, né? Aconteceram várias sincronicidades, né? Pessoas que mediam, que servem de ponte, né? De repente aparecem aquelas pessoas ali que servem de ponte, né? Então isso é uma coisa natural. Então o que eu sempre digo para as pessoas é que busque fazer as coisas com coração, entendeu? Fazer as coisas com amor, né? Fazer as coisas com propósito. Então, assim, a questão do propósito é exatamente você ter um foco onde você quer chegar, né? E aquilo você está fazendo por algo que é maior do que você também, né? Então, e aí nós terminamos entrando em confluência, né? Porque imagina em 2005 eu vi aquele filme lá, Quem Somos Nós, pela primeira vez.
Então, imagina eu, ali, que eu ia estar com o Hamid Goswami, quando tive várias vezes com o Dr. Joe Dispenza, entendeu? E que agora, né, terminei a semana passada entrevistando ele, né? Então, termina aqui o que acontece, Ricardo, é que à medida que a gente vai entrando no campo da experiência e da observação, né, nós vamos acessando o mesmo conteúdo que os nossos professores, entendeu? Então, eu fui acessando, né, como eu sou um estudante dedicado, né, eu estudei muito, né, tudo que eu faço eu estudo muito, ponho muito em prática, né? Então eu passei a me familiarizar com aqueles estados, né? Familiarizar com aquele conhecimento. Da mesma forma que eu tenho alunos meus que eu passei o conhecimento, que também passaram a se familiarizar com o conhecimento. Então, é assim que acontece. À medida que a gente vai se familiarizando, nós vamos entrando na sintonia, né? Quanto mais nós estamos, digamos assim, com o coração aberto, né, e com um propósito focado, então, ou seja, essa sintonia, a gente está mandando um sinal. Então, é natural que a gente atraia situações que vão reforçar, né, esse sinal. É como se o universo dizendo, olha, você está no caminho certo, é por aí mesmo. Se mantém focado, né, ou seja, se mantém aí nessa direção, né, porque é isso aí, né? Então, eu passei a observar todos esses sinais, né? Como eu te falei, quando estou escrevendo um livro, acontecem sincronicidades comigo, né? E é isso que eu recomendo às pessoas, ou seja, faça as coisas, né, sem esperar nada em troca, faça com amor, né? Bota o coração, você faz, poderosa, uma vontade de realização e propósito, né? Porque aí se você está fazendo uma coisa que vai te fazer bem, que vai gerar o bem para as outras pessoas, você pode ter certeza que o universo inteiro ele vai estar querendo que isso aconteça, né? Então, de repente, aparecem aliados, pessoas que estão de bem, pessoas desconhecidas. Então, como eu viajo muito pelo Brasil e pelo mundo, então eu tenho muitas experiências ricas, assim, né, de pessoas que eu encontro, entendeu? Eu não sei nem quem é, mas as pessoas, que aquelas pessoas, de alguma forma, elas contribuem para expandir o que eu estou fazendo, entendeu? E isso acontece naturalmente, vai acontecendo naturalmente. Então, é um fluxo, é uma rede invisível que se monta, né? É muito poderosa. E aí, à medida que a gente tem confiança nesses processos, né, a vida também fica mais interessante, porque a gente começa a ver essas coisas acontecendo, né? E a gente vai criando esse campo de proteção, né, e expandindo, né, procurando fazer melhor aquilo que a gente faz cada vez mais, né? Eu fico muito feliz em escutar assim, essa tua fala também, professor, porque ao mesmo tempo eu posso entender, né, depois dessa tua fala também, que de uma certa forma as minhas buscas, os meus estudos assim, com a meditação, com a física quântica, assim, e podendo estar tendo essa oportunidade de estar tendo esse contato contigo, para mim é mais ou menos a mesma experiência que tu tem com o Hamid Goswami, porque para mim o senhor foi uma referência nesse sentido de estudos mesmo aqui assim no Brasil, e eu consumi muito o conteúdo que o senhor colocava assim, e ao mesmo tempo uma forma de colocar em prática também era passando isso. E aí eu tive a oportunidade aqui em João Pessoa de dar a disciplina de neurociência, espiritualidade, saúde, física quântica, de organizar palestras assim, e tudo, tipo, geralmente o conteúdo assim, sempre fazia questão de referenciar, dizer, ó, esse aqui é o cara do qual eu venho bebendo muito da fonte, venho aprendendo muito, tem muitos insights, se puderem seguir, acompanhar, veja, porque tem muito conteúdo. Então eu já pego essa deixa já para te agradecer imensamente mesmo por ter aceito o convite aqui do Ciência da Meditação, certo? Agradecendo mesmo de coração e dizer que foi um prazer imenso mesmo recebê-lo aqui. Tenho certeza que muita gente que estava acompanhando aqui também se beneficiou, e na sequência a gente vai deixar disponível o conteúdo aqui pelos canais, pelas mídias, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que foi dado hoje. É isso aí mesmo, Ricardo. Com certeza, né? Eu sou grato aí por você ter encontrado o meu trabalho, né, e estar compartilhando com outras pessoas. Então é exatamente isso. Então nós estamos aqui em função disso, né? Foi em função
de você ter se conectado a um propósito, né? Você está fazendo isso por convicção daquilo que você sente que é importante fazer, né? E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. A gente vai encontrando as pessoas certas, né? Nós vamos ampliando essa rede de colaboração, né? E isso é uma coisa muito linda, né? Porque isso está acontecendo, eu costumo dizer que é uma revolução silenciosa. Então, no mundo inteiro tem pessoas que estão passando por experiências similares, estão acessando essas possibilidades, né? E estão expandindo, né? Então, eu quero lhe parabenizar também por essa iniciativa do seu canal, por esse trabalho, né? Que você possa continuar levando essas mensagens para que a gente possa ampliar ainda mais essa rede do bem. Muito obrigado. Muita gratidão, professor. Para a gente fechar, eu vi que você recentemente fez uma semana de imersão, né, do novo Salto Quântico. O curso, o programa, ele ainda está valendo? Se as pessoas que estão aqui, se quiser se inscrever, ainda está acontecendo as inscrições? Olha, eu fiz exatamente um curso novo onde eu estou fazendo tipo uma mentoria do meu livro, né? Foi uma ideia que eu tive, porque o livro Salto Quântico é um livro que ele traz um processo de transformação, e nós temos muitos depoimentos espontâneos das pessoas, né? E aí eu resolvi pegar esse livro e eu orientar a leitura dele, né? Então eu vou exatamente ali estudando com as pessoas o livro. Então eu faço uma mentoria do livro, tem sido muito interessante. Nós tivemos só a primeira aula. As pessoas que ainda tiverem interesse de participar, é possível sim, porque como a aula fica gravada, né? Quem tiver interesse, entre em contato com a nossa equipe, que nós podemos disponibilizar. A segunda aula vai ser amanhã, né? Então, como teve uma aula só, e a aula está na plataforma, a pessoa pode entrar, assistir a aula e dar continuidade, né? Então, tem sido a receptividade das pessoas foi muito grande na própria semana. Inclusive, uma das novidades foi que eu fiz uma meditação com o ronronar do meu gatinho, né? Eu peguei o meu gatinho Alegria, né? E aí eu gravei o ronronar dele, né? E aí eu fui estudar o ronronar e descobri que ele tem frequências de cura, né? Eu já tinha estudado num livro falando sobre essa possibilidade, mas recentemente saiu uma pesquisa falando exatamente de que o ronronar do gatinho está ali na faixa de 25 até 150 Hz, e que ele cura problemas de ansiedade, de depressão, de dores musculares, problemas cardiovasculares. Então ele tem uma série de efeitos. E aí eu achei aquilo incrível, né? Porque ele sentou no meu colo e começou aquele motorzinho. Eu disse, caramba, vou gravar isso aqui. E foi quando eu fui para o Google e encontrei essas pesquisas. Aí coloquei uma trilha sonora, o pessoal da minha equipe botou uma trilha sonora, e eu fiz uma meditação guiada e algumas pessoas já tiveram resultados incríveis com a meditação. Nossa. Né? Então isso é uma novidade que quem está participando do curso, né, o novo Salto Quântico, essa meditação do gatinho faz parte, é um dos bônus, né? Eu apresentei na maratona e terminei colocando como um dos bônus, e as pessoas estão adorando. Então terminou que eu assim, sincronicamente cheguei no outro tipo de meditação usando, né, a inteligência da própria natureza, a vibração da própria natureza, né? De um gatinho que eu tinha pego no mercado público, né? Ele era abandonado e eu passei lá, achei ele, tive muita empatia com ele e trouxe para casa, né? Terminou que ele foi a sensação, foi a revelação do curso, né? Foi muito legal. O gato quanto do Trojan. Legal. Então, nesse clima aqui de descontração, de alegria, né, de generosidade, de compaixão, né, de troca, de partilhas de conhecimentos, agradecendo a todos os seres, né, a toda a natureza que permeia os nossos ancestrais, profunda gratidão pela sua presença aqui. Tá bom, Ricardo, muito obrigado também, uma boa noite a toda a audiência aí. O gatinho ficou famoso, na verdade. Espero que tenha contribuído aí com as pessoas, trazendo informações que sejam úteis. E vamos meditar, viu, minha gente? Vamos meditar.
vamos meditar, que meditação faz bem demais, não tem nenhuma contraindicação, só tem, os efeitos colaterais são os melhores possíveis. Vamos Sem dúvida. assim, cara. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Tchau.